Boa noite, amada Igreja Batista da Família. Boa noite, amada Igreja Batista Videira. Boa noite a todas as amadas igrejas locais que estão me acompanhando nesta live. Com alegria estamos realizando mais uma live. E neste momento nós vamos estar orando. Eu quero dizer a todos vocês que aqui no meu coração está cheio de alegria por receber vocês nesta live, pela companhia de vocês. E convido vocês a orar comigo neste momento. Oremos. Senhor Deus, querido Pai, muito obrigado pelo privilégio que o Senhor tem nos concedido de realizar mais uma live. Muito obrigado pelo privilégio que o Senhor nos concede de estar em plena comunhão com o Senhor e com a tua igreja através da companhia destes que estão comigo nesta noite. Agradeço ao Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos abençoado. Tem abençoado a tua igreja e mesmo com as portas do templo fechadas, nós nunca deixamos de adorar ao Senhor. Nós te adoramos pelo que o Senhor é e por tudo quanto tem feito por nós e está fazendo e com certeza fará, porque o Senhor é o Deus de ontem, de hoje e de eternamente. Por isso temos grande alegria em estar na tua presença. Sê conosco nesta hora, desde a leitura da tua palavra, a pregação da mesma, vem estar com este que fala contigo, Senhor, e com todos que estão ouvindo nesta noite. Pai, tem misericórdia de cada um de nós, a começar de mim. Prepara os nossos corações, nossa mente, para concentrarmos no Senhor, esquecer tudo que se passou e voltar para o presente e para a presença do Senhor nesta hora, buscando as bênçãos do Senhor através da tua palavra, através do atender das nossas orações, através da nossa adoração, porque tudo que viemos fazer aqui é para a adoração ao Senhor. E ajude-nos nesta adoração, que possamos ser verdadeiros adoradores, que adoram ao Senhor em espírito e em verdade. Enche a nossa vida, Senhor, do teu espírito, para que possamos então adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Eu peço ao Senhor estas bênçãos e já agradeço, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, eu agradeço pela presença de todos vocês. Hoje nós estaremos falando sobre a vida. E nós vamos abrir nossas Bíblias em Romanos capítulo 6, versículo 22 e 23. Eu quero lhes dizer, meus amados, chega de tristeza, vamos falar de coisas alegres, vamos falar da vida com Deus, aleluia! Porque assim nós esquecemos das mazelas do passado e vamos viver um presente com Deus e com a libertação deste Deus que Ele nos dá das mazelas do presente. Então, nós estamos aqui para adorar este Deus com tudo que fizermos nesta hora. Vamos abrir as nossas Bíblias então em Romanos capítulo 6, versos 22 e 23.
Assim nos diz a palavra do Senhor. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia! Eu quero ir no contexto. Veja aí o verso 1 e 2. Nós temos 3 perguntas. Agora não nos deixa, o contexto, agora não nos deixa permanecer no pecado. Antes, nos livra do pecado, nos livra do poder do pecado. Pecado é um poder sobre a vida do ser humano, mas em nome de Jesus, Ele nos livra do poder do pecado. E aqui estão os versos 1 e 2, as 3 perguntas. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De maneira nenhuma. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Meus amados, infelizmente, há muitas pessoas que tomaram a decisão recebendo Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador e estão caindo em pecado todo dia, toda hora, e não arrepende, não confessa, e no final de tudo, essas pessoas se desmaiam. Domingo passado nós ouvimos uma mensagem pregada pelo Carlinhos sobre parar na beira do caminho, estacionar. E há muitas pessoas que estão realmente se estacionando, porque começa a pensar, tal coisa não é pecado, outra coisa não é pecado, e peca, não arrepende, não confessa, vive no pecado. E a palavra de Deus diz que nós fomos alcançados pela graça de Deus para não viver em pecado. Então, o verdadeiro cristão é aquele que obedece a palavra para não pecar. E se porventura cair em pecado, vem arrepender, confessar, se livrar do pecado. Não podemos viver em pecado, porque em pecado nós não alcançamos as bênçãos do Senhor. Quando nós oramos que estamos em pecado, o primeiro pedido a Deus deve ser: tem misericórdia de mim, Senhor, perdoa o meu pecado, para que minha oração chegue ao trono da tua graça. Porque em pecado as nossas orações não chegam a Deus. Mas eu quero falar hoje sobre a vida. E como eu disse, chega de tristeza. Vamos falar de coisas alegres. Vamos falar da vida com Deus. Aleluia! Por exemplo, qual é o significado do sacrifício de Jesus? É uma pergunta. Jesus veio para dar a si mesmo como um sacrifício por todos os povos. E nós podemos ver isso em Mateus capítulo 28, versos 18 e 19. Ele declara: todo o poder é me dado nos céus e na terra. E passa uma ordem: portanto, ide e pregai o evangelho a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que eu quero dizer, meus amados? Chega de tristeza. Vamos falar de coisas alegres.
Vamos falar da vida com Deus, aquele poderoso Deus que pela sua graça nos libertou do pecado em Cristo Jesus, nosso Senhor. E aqui nós podemos ver o maior exemplo. Qual é o significado do sacrifício de Jesus? Jesus veio para dar-se a si mesmo como um sacrifício por todos os povos. Esta mensagem, meus amados, foi anunciada no princípio da história humana e foi anunciado com mais detalhes em várias profecias no Velho Testamento. E hoje, posso dizer que nós somos neotestamentários. No Novo Testamento nós vemos as profecias já se cumprindo. Aquelas que já se cumpriram, outras estão se cumprindo e todas se cumprirão, porque o que é profecia de Deus, esta se cumpre. Não pelos falsos, não observe profecias de falsos profetas. Como nós vamos saber que eles são falsos? São as profecias que não se cumprem. Mas Deus promete e cumpre. Deus usou o seu povo no passado, inspirou o teu povo, não só para profetizar, mas para escrever a palavra do Senhor. Por isso a palavra tem poder, porque ela é inspirada por Deus. É a palavra de Deus falando conosco. E agora nós estamos ouvindo a palavra de Deus. Para dar continuidade, quero fazer mais uma pergunta. Ou seja, eu não quero, vou fazer mais uma pergunta. Por quê? Por que a morte de Jesus é tão importante e merece a nossa atenção? Vou fazer de novo. Por que a morte de Jesus é tão importante e merece a nossa atenção? Observe o versículo que já fora lido. Romanos, capítulo 6, verso 23. Porque, aqui está a resposta. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia! Por isso que a morte de Jesus é tão importante para nós. É tão importante como a ressurreição do mesmo. Porque se nós adorássemos um Deus morto na tumba, certamente nós não adoraríamos um Deus vivo, como muitos adoram, mas nós adoramos um Jesus ressurreto, aquele que ressuscitou no terceiro dia e subiu aos céus, onde está à direita de Deus Pai, intercedendo por nós. Por isso que nós temos vida em abundância, e eu estou falando de vida espiritual. Por quê? Porque esse Jesus que morreu, ressuscitou e está à direita de Deus Pai, de onde continua intercedendo por nós. Ele é o nosso advogado à direita do Pai. E o Espírito Santo que ele enviou, ou que o Pai enviou a pedido do Filho, veio habitar permanente em nós. Todo aquele que recebe Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, também recebe o Espírito Santo, para que fique permanente em sua vida. E é isso que nos faz feliz, mesmo em meio às aflições. Por isso eu digo, chega de tristeza. Nós somos salvos em Cristo, nós somos cristãos, adoradores,
que adora em espírito e em verdade. Portanto, não tem por que termos tristeza. Ficamos alegres, mesmo em meio às aflições. Tudo nesta vida passa, mas a palavra do Senhor não passará. Porque o Senhor é eterno, a sua palavra é eterna. E Ele nos fez eterno em Cristo Jesus. A nossa vida aqui é uma passagem. E em breve, o Senhor voltará e arrebatará a sua igreja, onde nós estaremos contidos, porque estamos em Cristo, e Cristo está em nós. Aleluia! Meus amados irmãos, esta mensagem foi anunciada no princípio da história humana e foi anunciada com mais detalhes em várias profecias do Velho Testamento e hoje no atual. E aí eu fiz a pergunta e já respondi a pergunta: por que a morte de Jesus é tão importante e merece a nossa atenção? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Por isso, a morte de Jesus merece tanta atenção. A nossa atenção deve estar voltada para Jesus, não só pela morte, mas pela ressurreição e pela vida eterna, porque por Ele nós também temos vida eterna. O pecado nos separa de Deus. Esta é a realidade. Deus é santo e nós somos pecadores. Porque o salário do pecado é a morte. Todos seres humanos sem Deus estão mortos. Mortos em seus delitos e pecados. Estão separados de Deus por causa do pecado. A separação é como um abismo. Só repetindo, a separação é como um abismo que separa Deus do homem. E nós precisávamos de alguém que fizesse a ponte sobre esse abismo e alcançasse o outro lado, para que tivéssemos vida eterna com Deus. E este alguém é Jesus Cristo, o nosso Salvador. Aleluia! Estão separados de Deus por causa do pecado. Muitas pessoas ainda estão separadas de Deus por causa do pecado, porque ainda não ouviu o chamado de Deus para a salvação em Cristo Jesus, nosso Senhor. A separação é como um abismo, eu disse, que separa o ser humano de Deus. E vou dar mais uma ilustração aqui. É como um galho separado de uma árvore. Um galho separado de uma árvore é o quê? Um galho morto. Quando nós observamos um galho que está fora de uma árvore, ele é considerado morto. Ele vai secar e vai servir de lenha para colocar no fogo. Assim também é morto, assim também é morto aqueles que estão separados de Deus.
Jesus é a videira verdadeira e nós somos os ramos. Separados deste Jesus, nada podemos fazer, estamos mortos. Mas se em Jesus, daremos muitos frutos. Aleluia! Na continuidade aqui, essa separação nos causa vergonha. A separação de Deus nos causa vergonha. Por isso precisamos de uma ponte para chegarmos a Deus. Esta ponte é Jesus Cristo, o que nos diz em Romanos capítulo 6, verso 23, é bom repetir para entender. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia! Aqui nós podemos ver que o sacrifício da morte de Jesus é suficiente para atravessar a separação eterna de Deus. Só por Jesus nós podemos atravessar o abismo que nos separa eternamente de Deus. Porque só Jesus pode ultrapassar o abismo entre nós e Deus? É uma pergunta. Por que só Jesus pode ultrapassar o abismo entre nós e Deus? Nós vamos concluir essa mensagem e na conclusão nós vamos observar a resposta. Jesus é humano sem pecado e ao mesmo tempo ele é o Filho de Deus. Por isso, ele pode alcançar os dois lados do abismo e formar a ponte para atravessarmos, para termos vida eterna com Deus. Ele é a ponte que nos leva à vida eterna com Deus. Aleluia! Ele é a ponte que preenche o abismo entre nós e Deus. Então, como podemos atravessar a ponte da vida que nos é oferecida por Deus? Como podemos atravessar a ponte da vida que nos é oferecida por Deus? Só por Jesus. Quando nós arrependemos dos pecados e confessamos a Jesus para o perdão dos mesmos e para a salvação da nossa alma, nós estamos atravessando com Jesus, porque isto é em nome de Jesus. Nós vivemos por conta dele e por ele esta vida eterna com Deus, porque ele é a ponte que nos liga até Deus para obtermos a vida eterna. Ele é a ponte que preenche o abismo entre nós e Deus. E aí a pergunta já está respondida, mas para não esquecer, como podemos atravessar a ponte da vida que nos é oferecida por Deus? Agora eu vou dialogar com você que porventura está me ouvindo. Assim como alguém dialogou comigo no passado, para que eu pudesse chegar a esta ponte, para que eu pudesse vir a Jesus. E eu faço esta pergunta para você. Você quer atravessar esta ponte e ter vida eterna com Deus? Esta ponte é Jesus.
Você precisa falar com Ele. E eu quero te ajudar, assim como alguém já me ajudou lá no passado. Repita essa oração comigo. Fala com Jesus. Repita essa oração comigo. Senhor Jesus, eu sei que estou separado de Deus por causa dos meus pecados. Eu acredito no sacrifício do Senhor, que me purifica e me livra da vida eterna sem Deus. Me purifica e me leva à vida eterna com Deus. Meu Deus, eu te agradeço por tão grande salvação, em nome de Jesus, o seu Filho amado. Se você arrependeu dos seus pecados e fez essa confissão para o perdão dos mesmos e para a salvação da alma, saiba, meu amigo, minha amiga, vocês são salvos em Cristo Jesus, aleluia. E eu te digo, assim como me disseram no passado, procura uma igreja local, você que tomou essa decisão, procura uma igreja local, próxima à tua casa, uma igreja do Senhor Jesus Cristo, que congrega em um templo local, próximo à sua casa. Procure estar ali, em plena comunhão com Deus e com os amados irmãos, porque você agora faz parte do corpo de Cristo, que é a igreja. Para que você possa aprender mais da palavra, para que você possa estar em oração juntamente com esses irmãos, para que você possa estar em plena comunhão com Deus e com esses amados irmãos. E assim, todos nós estaremos crescendo espiritualmente para a honra e glória desse Deus poderoso e para a felicidade de todos os salvos em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar agora pelo nosso país, carente das nossas orações. Senhor Deus, querido Pai, muito obrigado, porque até aqui o Senhor tem nos abençoado, tem nos ajudado a passar por essas mazelas da terra, por todos esses males. Tem nos ajudado a passar pelo coronavírus, e até aqui muitos de nós não fomos contagiados. Agradecemos ao Senhor, mas também agradecemos ao Senhor pela cura daqueles que estavam enfermos por conta do coronavírus. Contraiu o Covid-19, mas o Senhor os curaste, em nome de Jesus, e devolveste ao seu lar, ao seio da família, para a felicidade da família, para a felicidade dos médicos, para a nossa felicidade. Muitos já foram curados. Obrigado, Senhor, pela tão grande cura que o Senhor tem realizado sobre a vida dos nossos amados irmãos e amigos. E aqueles que foram curados fisicamente, mas ainda não foram curados da alma, espiritualmente, eu peço ao Senhor, Senhor, toca com o teu Espírito, quebranta os corações, para que eles sejam libertos dos pecados e alcance assim a salvação das suas almas em Cristo Jesus, nosso Senhor, para que a felicidade seja completa. Eu te peço em nome de Jesus,
Te peço pelos médicos, pelos enfermeiros, e já agradeço ao Senhor pelo cuidado do Senhor sobre eles. Ajude-os. Continua, Pai, dando saúde, força, porque eles têm trabalhado incansavelmente ali por amor aos enfermos. Graças te damos por estes médicos, pelos enfermeiros, e eu peço ao Senhor uma bênção especial sobre eles, para que eles possam continuar firmemente nesse trabalho de salvar as vidas, em nome de Jesus, eu te peço. Pai, obrigado pelo consolo, porque o Senhor nos enviou o Espírito Consolador para viver permanente conosco. Obrigado pelo Espírito Santo que tu nos enviaste. Obrigado porque este Consolador tem consolado as vidas que têm perdido seus entes queridos. Te dou graça por este consolo e peço ao Senhor, continua, Pai, consolando aqueles que ainda estão inconsolados por perca dos seus entes queridos. Estão em luto. Peça ao Senhor que os console neste luto. E que eles possam esquecer o passado e olhar para frente. Uma vida incluso na vida de Jesus, para que possa ser feliz mesmo em meio às mazelas desta terra, mas a felicidade de ter a alma salva e caminhar com Jesus, através do Espírito Santo, através da palavra do Senhor, através das orações, através da comunhão com o Senhor e uns com os outros, que eles sejam felizes, mesmo em meio às aflições desta terra. Feliz porque está em Jesus e aguardando a volta do Senhor Jesus para arrebatar a sua igreja, da qual nós fazemos parte, para que iremos então para um lugar onde não haverá enfermidade, não haverá choro, não haverá ranger de dentes, porque lá não entra pecado, e tudo isso acontece na terra por conta do pecado. E é assim, Senhor, que eu te agradeço pela vida em Cristo Jesus. Conceda esta vida àqueles que ainda não têm, para que eles possam ter uma felicidade completa, mesmo em meio às aflições, porque está vivendo e caminhando com Deus vivo, o Deus eterno, aquele que nos deu a eternidade também com Ele, mesmo pós a morte física. Seremos ressurretos na volta do Senhor, para a morada eterna com Ele. Aleluia! Nessa hora eu peço, Pai, pelo governo do nosso país. Tem misericórdia, Pai. Toque, quebranta o coração daqueles que ainda não têm Jesus como Salvador, que ainda não foram justificados por Jesus, que sejam quebrantados pelo Teu Espírito, que arrependam dos seus pecados, se converta dos seus maus caminhos e volta para o Senhor, Pai, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, para que eles sejam justificados e façam justo governo. Eu não vou citar o nome de cada um, porque não tem todo esse tempo aqui, mas tu conheces o presidente, o vice-presidente, os ministros, aqueles que estão em eminência no governo deste país, todos o Senhor conhece. Eu peço ao Senhor, em nome de Jesus, continua a tocar nesses corações, quebrando esses corações, para o arrependimento dos pecados e para a salvação das vossas almas. E aqueles que já são salvos, Pai,
mantém-os na comunhão com o Senhor, reveste-os do poder do Senhor, e que o maligno não tenha poder sobre eles, mas que eles possam ser livres para fazer um justo governo, pois já foram justificados pelo Senhor, para que assim fizeste um governo justo. Peça ao Senhor por nós aqui, por todos que estão me acompanhando nesta live. Continua nos abençoando, Pai. Não nos deixe cair em tentação, mas livre-nos dos males. Sê conosco nesta noite, nos concedendo um sono reparador, e que um novo dia, se assim o Senhor nos permitir, vivamos sempre na presença do Senhor, sobre os teus cuidados, sobre tua proteção, Senhor. E desde já agradeço, porque o Senhor tem cuidado de nós. Sê com todas as famílias representadas aqui, Senhor. Sê com os brasileiros. Sê com as demais nações, livrando-nos deste coronavírus, livrando-nos do Covid-19, livrando-nos de todas as mazelas desta terra. Tu tens este poder, Senhor, e é em nome de Jesus que eu te peço estas bênçãos, e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados irmãos? Deixo aqui o meu forte abraço, que tenhamos uma noite abençoada, sono reparador, e até o próximo encontro, se assim Deus nos permitir. Vivamos, pois, nesta plena comunhão com Deus, uns com os outros, até a volta do Senhor Jesus. Aleluia. Amém? Deus os abençoe.